Bom dia, alunos do 7º ano da Escola Estadual Professor Joaquim José de Oliveira. Hoje é dia de estudar matemática. Vamos dar início à nova apostila PET 5, semana 1, página 18 a 21. Unidade temática: números. Objeto de conhecimentos: cálculo de porcentagens e de acréscimo e decréscimo simples. Conteúdos relacionados: organização de dados, tabelas. Então nós vamos observar o seguinte, que essa semana nós vamos trabalhar com porcentagem. A palavra porcentagem vem de porcento. Porcento ou é por 100, ou seja, é uma fração cujo denominador é igual a 100, onde o numerador representa uma quantidade do todo, que é o denominador, que foi dividido em 100 partes iguais. Ok? Então, o objetivo das atividades dessa semana é resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagem. Vejam a definição. A porcentagem representa uma razão cujo denominador é igual a 100 e indica uma comparação de uma parte com o todo. O símbolo é usado para designar a porcentagem. Então, este símbolo aí, que é os dois pontinhos, uma transversal, uma barra transversal, né? O significado, o nome dele significa por 100, porcento. Um valor em porcentagem pode ainda ser expresso na forma de fração centesimal, com denominador igual a 100, ou como um número decimal. Para calcular a porcentagem de um determinado valor, multiplicamos a fração que representa a porcentagem por esse valor. Então veja bem os exemplos abaixo. X% é a mesma coisa que X por 100. 10% é a mesma coisa que 10 por 100. 57% é a mesma coisa que 57 por 100. 20% é a mesma coisa que 20 por 100, certo? 2% é a mesma coisa que 2 por 100. Então, vamos à primeira atividade. O quadro abaixo mostra os preços antes do início das aulas de alguns materiais escolares e os reajustes que sofreram depois que as aulas começaram. Então, nós temos o quadro aí, matérias ou materiais escolares, primeira linha preço, segunda reajuste. Então nós temos lá a borracha, não, o caderno, né? Qual que é o valor dele? R$ 6,80. Esse é o preço. Ele sofreu um reajuste depois que começou as aulas de 15% negativo no seu valor, ou seja, menos 15%. Então quer dizer que o caderno o quê? Abaixou de preço, não é isso? Já a borracha, qual que é o preço? R$ 2,80. Depois que começou as aulas, sofreu um acréscimo, mais 25% do valor. Então, positivo é acréscimo, negativo é o quê? Decréscimo, né? Então, vamos ver aí. Terceiro item. Caixa de lápis de cor. Preço, R$ 7,20. Decréscimo de 10% do valor. Então, diminuiu 10% do seu valor. 10 negativo. É isso? Após os reajustes, esses materiais escolares em ordem crescente de preço são borracha, caderno, caixa de lápis cor, borracha, caixa de lápis cor e caderno, caderno, borracha, caixa de lápis cor, caderno, caixa de lápis cor e borracha. Então, para você colocar esses valores aí, né,
depois do reajuste, em ordem crescente. Então, do menor para o maior. Então, qual que é a primeira situação? O que nós devemos fazer primeiramente aí? Devemos calcular, né, as porcentagens. 15% de 6,80. Depois, o que der, nós vamos subtrair de 6,80, não é isso? Calcular 25% de 2,80. O que der é o reajuste, então vai crescer, né, o valor que você encontrar mais 2,80. 7,20, que é a caixa de lápis de cor, você vai calcular 10% de 7,20, quanto que dá, e esse valor você vai tirar de 7,20, que é o novo preço, ok? Então, no caso aí, ó, 15% de 6,80, então você vai calcular, ó, 15% de 6,80. Como que fica isso aí? Nós temos duas maneiras, transforma o 15% em fração, que dá 15 por 100, né? Esse D transforma em multiplicação, 6,80. Ok? Se você preferir, pode transformar essa fração em decimal. 15 dividido por 100 dá 0,15 vezes 6,80. Então aí você vai multiplicar, cuidado, multiplicar decimal, multiplica normal e depois continua, acrescenta a quantidade de casas fatores. 2 com mais 2, 4 casas. Entendido? Aí o valor que você encontrar aqui, você vai tirar do preço lá, ó, porque reduziu, deu negativo, então diminuiu o preço. Então é 6,80 menos 15%. Tá ok? O mesmo você vai fazer com os demais. Olha lá, 25% do valor de 2,80. Então você vai calcular 25% de R$ 2,80. É a mesma coisa que 25 por 100. D é vezes 2,80. Se preferir, transforme em decimal. 25 por 100 fica mais fácil, né? Dá 0,25 vezes 2,80. Você vai multiplicar, achar o valor. Esse valor deve ser o quê? Acrescido de quanto? 2,80. Então você vai pegar esse valor e adicionar mais 2,80. Aí você vai ter o novo preço do caderno. O mesmo vai acontecer com a caixa lápis de cor. 10% de 7,20. Então, só que é negativo, né? Mas primeiro calcula 10% de 7,20. 10 por 100 vezes 7,20. Se preferir, dá 0,1. 100 dividido por 10. Primeiro simplifica, né? 1 sobre 10 é 0,1 vezes 7,20. Ou 0,10. Encontra o valor. Este valor será retirado de 7,20. Aí depois você vai analisar os preços e colocar em ordem crescente, do menor preço para o maior. Atividade 2. Joaquim pediu a quantia de R$ 1.000 emprestado para Maria. Ela resolveu emprestar, contanto que ele devolvesse ao final de 10 dias e com um acréscimo de 40% sobre o valor emprestado. Então, eu juro, né? Ela cobrou 40% sobre os 10 dias do valor que ela emprestou. Ela propôs ainda que, caso ele devolvesse o dinheiro antes do prazo previsto, antes dos 10 dias, ela reduziria 2% do valor devido por ele a cada dia adiantado. Porém, caso devolvesse o dinheiro após o prazo depois dos 10 dias, acrescentaria 3% do valor devido por ele a cada dia de atraso. Então, se ele pagasse antes, ia ter um desconto. Se ele pagasse depois dos 10 dias,
ia acrescentar 3%, né, a cada dia de atraso. Então, dada a situação, qual que é o primeiro propósito? O que você tem que fazer primeiro? Primeira coisa que você tem que fazer aí é calcular o quê? Os 40%, não é isso? Do valor lá que ele pediu emprestado. Então, 40% de quanto? De R$1.000. Quanto que dá 40% de R$1.000? 40% vezes R$1.000. Não é isso? Então, 40 por 100 vezes 1.000. Veja que aqui eu não vou transformar em decimal, porque na multiplicação, de fração com inteiro, transforma em fração e simplifica, ó, 2 zeros. Então, 40 vezes 10 dá quanto? 400, né? Então, no final dos 10 dias, ele tinha que dar R$400 mais o que ele emprestou, o que pegou emprestado. 1.000, então dá R$1.400, certo? Mas a primeira coisa foi a gente achar quanto que dá 40% de 1.000. Letra A. Quanto Joaquim devolverá a Maria caso ele salde a dívida em 10 dias, conforme combinado inicialmente? Então, acabei de falar com vocês. B. Qual será o valor da dívida caso ele salde em 13 dias? Então, vejam bem que ele atrasou, né? Então, vai ter o quê? Um acréscimo de 3%. Não é isso? No valor que ele deveria entregar para ela no prazo de 10 dias, que é quanto? 1.400. Então, você vai encontrar aí quanto que dá 3% de 1.400. Como são 3 dias, o valor deve ser multiplicado por 3 aí da porcentagem de acrescentar nos 1.400. Essa é a alternativa B. Letra C. Joaquim saldou a dívida em 4 dias. Qual foi o valor pago? Vejam bem, ele pediu para 10 dias. Só que em todos os 10 dias, no quarto dia ele pagou ela. E aí? Ele vai ter um acréscimo ou vai ter um desconto? Ele vai ter um desconto, né? De quanto? 2% ao dia do valor que deveria ser pago. Qual que é o valor que deveria ser pago? É o 1.000 mais os 40%, então 1.400. Então vai ser 2% de 1.400. Né? Se ele pagou em 4 dias, 4 para 10 são quanto? 10 menos 4 dá 6 dias. Então tem o valor que você encontrar, multiplicar por 6 e subtrair de 1.400. Ok? Atividade 3. O salário bruto de Ana Clara, que era de R$3.000 por mês, sofreu um acréscimo de 10%. Sabendo que seu empregador desconta 11% de seu salário referente ao INSS, responda as questões a seguir. Então foi dada a informação, né? Qual que é o salário dela? 3.000. O que aconteceu? Ela teve um aumento. Acréscimo é aumento. Aumentou quanto? 10%. Não é isso? Só que tem um desconto de 11% do seu salário referente ao INSS. Certo? Então, vamos às alternativas. A. Qual é o salário bruto de Ana Clara após o reajuste? Bruto vai ser um desconto do INSS, né? O salário dela é 3.000, com o acréscimo de 10%, ela vai passar a ganhar quanto? Então, calculo que 10% de 3.000. Quanto que dá 10% de 3.000? O que você encontrar aqui, você vai somar com 3.000, que é o acréscimo mais o salário que ela já recebia. Aí é a letra A. B. Qual é o salário líquido de Ana Clara, ou seja, após o desconto do INSS, antes e depois do reajuste? Então, porque o salário bruto é o salário, né, que ela recebeu 3.000. Se tem 11%,
Então tem que tirar os 11%. Ela não recebe 3 mil, porque é descontado 11% do INSS. Então, quanto que ela passou a receber? Que ela recebia antes do acréscimo. Então, aí você calcular quanto? 11% de 3 mil. Depois você vai calcular o quê? 11% do que você achou na letra A, que é mais de 3 mil, porque teve um acréscimo de 10%. Tá ok? E o que você achar, você vai subtrair. Na primeira situação, ou antes, né? Se o que você encontrar, você vai também subtrair de 3 mil. E depois vai subtrair 11% do valor que você encontrou na letra A. Letra C. Você sabe qual é o significado da sigla INSS? E qual a razão desse desconto no salário do servidor? Isso vocês já estudaram, né? Em história. Então, ou se não, pesquise. Sistematizando os conceitos. Para se referir à ideia de acréscimo ou desconto, vários termos são utilizados e isso depende apenas da situação em questão. Então, alguns sinônimos, né, de acréscimo e alguns sinônimos de desconto. Acréscimo é o mesmo que ampliar, aumentar, acumular. E desconto, deduzir, abater, diminuir. Então são só sinônimos das referidas palavras acréscimos e desconto. Atividade 4. Sua mãe vai fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate e para isso pediu a sua ajuda. O quadro abaixo deve ser preenchido com o valor gasto no preparo do bolo. Imagine esses valores e complete a tabela. Então nós temos ingredientes. O que vai usar para fazer o bolo? Leite, ovo, cenoura e chocolate, né? Mais alguma coisa que não pôs aí, mas o principal é isso, né? Então nós temos aí, ó. Você vai imaginar, você vai criar uma situação. Quantos reais de leite vai gastar para fazer o bolo, né? Por exemplo, se o litro de leite é 5 reais, ela gastou meio litro para fazer o bolo, quer dizer que meio litro é metade de 5, 2,50. Então você ia colocar 2,50. Se ela gastou, por exemplo, 1 litro de leite, se o litro é 4 reais, você coloca o valor 4. Se for 7 reais, coloca 7. Então o valor que você vai estipular para fazer aquele bolo, tá? Quantos reais ela gastou de leite? Quantos reais ela gastou de ovo? Quantos reais ela vai gastar de cenoura? Quantos reais ela vai gastar de chocolate? Aí você vai ter uma noção, né? Em quanto vai ficar o bolo. Supondo que vocês queiram vender esse bolo, estipule um percentual para acrescentar no valor total investido. Ou seja, o bolo será vendido com um acréscimo de quantos por cento você acha sobre o valor gasto? 50%, você quer ter um lucro de 50%, 10%, 20%, 100%, 200%. Então você que vai deduzir, né? Não pode ser um acréscimo também muito abusivo, né? Então acho que de 100% para baixo, né? De 1 até 100, ok? Tente fazer com o número já mais redondo, né? 10, 20, 30, 40, 50. Aí você que vai deduzir qual o acréscimo você quer colocar de quantos por cento, tá? Alternativa A. Qual é o valor de venda do bolo? Então você vai analisar. Você viu em quanto vai ficar. Você quer ter tantos por cento de acréscimo, então você vai calcular tantos por cento do valor que você utilizou na página anterior. B. Qual será o lucro obtido? C. Qual será o valor da venda de 5 bolos iguais a esse, com o mesmo percentual de acréscimo? Então, aí você fez a letra A, que é o preço do bolo, né? Você viu qual foi o lucro obtido, né? Então, se um bolo você
vendeu por exemplo, R$ 20, um exemplo, né? 5 seria o quê? 20 vezes 5. Então vai depender do valor que você vai vender o seu bolo. Atividade 5. O professor Felipe escreveu no quadro o texto do economista e jornalista Aloísio Biodi. Então vamos ver aí. Uma pessoa com a cabeça no forno aceso e os pés em uma pedra de gelo pode apresentar uma temperatura média excelente, embora esteja para morrer. Pensam bem, né? Cabeça no forno e o pé em gelo vai ter a temperatura média do corpo, porém está prestes para morrer, né? Ou vai morrer queimado ou vai morrer congelado. Assim, falar em salário médio pode ser profundamente enganoso. Poucos poderiam ganhar altíssimos salários, enquanto a maioria receberia salários baixíssimos, com a distorção sendo totalmente acobertado pela média. É isso que acontece nas empresas, né? Para ilustrar essa situação, vamos resolver um problema. Numa pequena empresa com 25 funcionários, a distorção dos salários é demonstrada no quadro abaixo. Então nós temos aí o quadro. Número de empregados são 25, 20, 4 e 1. 20 funcionários ganham o salário igual a R$1.000. Então cada um ganha R$1.000. Eu tenho na empresa 4 funcionários que o salário deles é de R$5.000 cada um. E tenho na empresa um único funcionário cujo salário dele é de R$10.000. Legal, né? Vejam para vocês verem a distorção. 20 funcionários ganham o quê? Praticamente salário mínimo, né? Enquanto que um funcionário ganha R$10.000. Com base nessas informações, o funcionário que recebe R$10.000 possui ganho superior à média salarial dos funcionários em 50% letra A, 80% letra B, 400% letra C, 500% letra D. Então, dada a situação, o que nós vamos ter que fazer primeiramente? Nós vamos ter que verificar qual que é a folha da empresa, né? Então, quanto que vai dar isso aí? Então, você pode aproveitar aqui do lado e já fazer. Se 20 funcionários ganha 1.000, então a folha de pagamento da empresa vai ser 20 vezes 1.000. Aí vai dar o total de quantos? 4 funcionários, cada um ganha 5. Então, 4 vezes 5 dá quanto? E aqui, 1 vezes 10.000 dá quanto? Se você somar, você vai ter o quanto é gasto, né, em salários da folha daquela empresa. E aí, falou em média. O que é média mesmo? Vocês não lembram? É uma soma dividido o quê? Pelo número de parcelas. Na verdade, 20 funcionários são 20 parcelas iguais a 1.000, mais 4 funcionários são 4 parcelas iguais a 5.000. Um funcionário, uma parcela. Tem a média simples e a ponderada. Então você vai pegar o total que você achou aqui, né? E dividir pelo número de funcionários, que são 20 mais 4 mais 1, que são quanto? 25. É isso? Então, o que der a soma, você vai dividir aqui por 25. Aí você vai achar aqui, ó, uma das alternativas. Ok? Bem, pessoal, é só isso. Então, vamos fazer as atividades com bastante carinho, com bastante responsabilidade, bastante atenção. Qualquer coisa, pegue o livro de vocês, verifique a matéria no índice lá, né? Onde está localizada no livro, estude. Não use rascunho, tá? Aquele que faz joga fora.
Então, os cálculos é para ser feito na apostila ou no caderno, tá? E quando vocês enviarem as fotos também vêm com a resolução, tá ok? Não adianta falar que fez rascunho e jogou fora, que isso aí não cola não. Então, os cálculos têm que ser feitos na apostila ou no caderno, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau. Depois que vocês fizerem, envie pelo meu WhatsApp, tá ok? Tchau, tchau.